para ouvir o teu Espírito nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade aí. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Irmãos, o Senhor me trouxe uma inspiração nesta semana para mim trazer uma palavra para vocês, não é? Eu gosto muito desse culto, eu gosto muito de ministrar nesse culto, porque eu entendo que a mensagem que eu prego aqui, ela pode e deve fazer uma grande diferença. Por quê? Porque a maioria de vocês são pessoas que já têm uma responsabilidade maior com o ministério, não é verdade? Uma responsabilidade maior com a igreja, não é? E a Bíblia diz que nós temos que pegar aquilo que Deus dá para a gente e entregar a pessoas que têm capacidade de ensinar, não é? Muitos de vocês já têm desenvolvido essa capacidade, muitos de vocês cuidam de vidas, muitos de vocês têm responsabilidades na igreja, e tudo que nós fazemos na congregação, seja o que for, meus irmãos, não é? Gera um impacto no ambiente espiritual da igreja, não é verdade? Desde a pessoa que está na porta, que está ali, né, no computador, na mesa, na comunicação, tirando fotos, né, nos kids, no louvor, na pregação da palavra, em tudo que nós fazemos, até a pessoa que está cuidando da limpeza do local físico, aquilo que ela está fazendo, a condição espiritual na qual ela está fazendo, tem uma influência, tem ou não tem? Não é? E então, eu acredito que quando eu trago uma palavra para vocês, eu sempre busco a Deus uma palavra que verdadeiramente possa direcionar vocês no trabalho que vocês têm feito em cada congregação, pelo amor que vocês têm a Deus, não é verdade? Não é trabalhar pelo amor de Deus, né? É trabalhar por amor a Deus, né? A gente usa aquele termo pelo amor de Deus, quando a pessoa não quer fazer, né? Que a gente tem que apelar, né? Pelo amor de Deus. Mas não é trabalhar pelo amor de Deus, mas é trabalhar por amor a Deus, amém? E isso faz uma grande diferença, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema assim que ardeu no meu coração. Eu estava essa semana, não estou vendo aqui, eu estava aconselhando a Sarinha, né? A Sarinha há pouco tempo se tornou líder de célula da nossa igreja aqui, né? E a Sarinha tem 15 anos, pastor Marquinhos, 16 anos a Sarinha. Tem 16 com tamanho de 13. É uma bênção, não é? E eu tenho me alegrado muito com o que Deus tem feito nela, através dela, na célula. E essa semana, foi quando? Foi ontem? Pastora, cadê a pastora? Foi sexta, né? Foi ontem? Então, ontem, eu fazendo um aconselhamento com ela, o primeiro aconselhamento que eu fiz com ela, como líder, né, de célula, e o Senhor me deu uma inspiração para falar com ela, não é? E essa inspiração que Ele me deu para falar com ela, eu quero compartilhar com vocês, né? Porque eu entendo que é muito importante para todos nós que servimos o Senhor, amém? Porque tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos para o Senhor, a fim de edificarmos vidas para o Senhor, não é verdade? Ganhá-las, né? Consolidá-las, treiná-las e enviá-las. Esse é o nosso objetivo como igreja. Um dos, né? E o mais importante. Mas vamos lá. Então eu quero falar sobre pastoreio bíblico. Repita comigo, pastoreio bíblico. Por que eu botei aqui pastoreio bíblico? Porque infelizmente tem pastoreios que não são bíblicos. É uma grande realidade, não é? Então vamos falar um pouco sobre pastoreio bíblico. E esse texto que eu vou ler com vocês, eu creio que o apóstolo Pedro, ele foi tremendamente inspirado pelo Espírito Santo, até porque está na Bíblia, então ele foi inspirado pelo Espírito Santo.
mas eu creio que ele estabeleceu aqui os principais componentes de um pastoreio bíblico, não é? Eu quero compartilhar sobre isso com vocês hoje. Vamos ler então a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 2 ao 4, eu vou ler na NTLH, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4. 1 Pedro 5, do 2 ao 4, já está ali, diz assim, ó: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Amém? Então, irmãos, o pastoreio bíblico, ele é essencial para o bom desenvolvimento e para o crescimento sustentável da igreja. Em Efésios 4, a Bíblia diz, quando ela coloca ali a dinâmica dos ministérios, a dinâmica dos irmãos servindo na igreja, não é? Diz que o corpo, daquela maneira, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? É assim que tem que funcionar. O corpo todo tem que crescer e tem que se envolver por meio do amor. Não é? E a qualidade desse crescimento ou do não crescimento, a qualidade desse desenvolvimento ou, né, do não desenvolvimento, está ligado diretamente a esse pastoreio bíblico, mas uma cultura de pastoreio bíblico, não é? Infelizmente, nós usamos às vezes sim, nomenclaturas que na igreja hoje que atrapalham o nosso discernimento bíblico, né? Quando a Bíblia fala em pastoreio, nós automaticamente pensamos em quem? No pastor e na pastora? Não é verdade? Por quê? Porque toda pessoa que exerce uma função de liderança, né, que exerce a maior posição de liderança em uma congregação, nós chamamos como? De quê? De pastor. Você está entendendo? Mas se nós formos fazer assim, um estudo, não precisa ser nem muito profundo, você vai ver que no Novo Testamento, não é? O apóstolo Paulo usa a designação bispo para quem ocupa a maior liderança de uma congregação. E o apóstolo Pedro, ele usa a denominação presbítero, não é? Ele se considera um presbítero, porque quando ele escreveu essa carta aqui, ele era o presbítero da igreja de Jerusalém, não, ele era um dos principais pastores, ou o principal pastor da igreja de Israel, não é? O apóstolo Paulo, ele já fala sobre o episcopado, ele diz: aquele que deseja muito o episcopado, coisa excelente deseja. Amém? Mas a grande verdade é que, quando a gente fala no pastoreio da igreja, ou melhor, numa cultura de pastoreio, que vem da palavra traduzida no português mais comumente como apacentar, lembra daquela conversa de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? E ele responde sim, e qual a palavra de Jesus para ele? Então apacenta as minhas ovelhas. Então eu entendo como o apacentar, ou melhor, o pastorear, um mandamento para toda a igreja, ou pelo menos para aqueles que amam o Senhor. Amém? Quem aqui ama o Senhor? Amém. Levanta as duas mãos, só quem tem certeza, só para mim ver. Quero ver, não é? Aleluia. Então, se você ama o Senhor, e eu vou acreditar em você, amém? Eu sou um homem de fé. Então, se você me fala, eu acredito, não é? Pastor, mas se ele estiver mentindo, o problema é seu. Não é verdade? Não é? Jesus mandou eu crer, e não mandou você mentir. Acreditar não é pecado,
e mentir é pecado. Então, como você levantou a mão e depois as duas mãos, então eu entendo que pelo menos esse mandamento de apacentar as ovelhas é para você, amém? Não é? Então, quando nós estabelecemos essa cultura de pastoreamento na igreja, onde todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor, ou pelo menos aqueles que creem e declaram que amam ao Senhor, aceitam a missão de pastorear e exercem um pastoreio bíblico, a igreja então ela entra numa condição de crescimento e desenvolvimento espiritual sem igual. Irmãos, tem um ditado aí no mundo que diz que uma andorinha só não faz verão, é ou não é verdade? E um pastor só não pastoreia, não é? A verdade é que, embora, não é, pela cultura nossa, qualquer pessoa que está aqui, que está à frente de uma congregação, chamam de pastor, mas isso não é biblicamente correto, não é? Pessoas ocupam essa posição a partir do fluir de diversos ministérios na vida dela, né? Tem pessoas que estão à frente de uma congregação que tem um fluir apostólico, outros que têm um fluir profético, outros que têm um fluir evangelístico, outros que têm um fluir pastoral, né, de fato, e outros que têm um fluir de mestre. Então, chamar de pastor, biblicamente, não seria o melhor. A gente poderia chamar, então, ou de bispo, ou de presbítero, não é verdade? Mas a gente convencionou chamar de pastor, né? Então, eu não estou falando do pastor, eu não estou falando dessa pessoa que ocupa essa posição de liderança, embora ela seja, sim, imprescindível para que uma cultura de pastoreio seja estabelecida, e ainda mais imprescindível para que uma cultura de pastoreio bíblico seja estabelecida. Então, hoje, com relação a esse pastoreio, nós temos dois problemas. Primeiro, quando não há essa cultura de pastoreio estabelecida na congregação, não é? E muitas pessoas respondem para o Senhor, ou até para o pastor, semelhantemente à resposta que Caim deu a Deus, quando a Deus perguntou para Caim: cadê o seu irmão Abel? Aí, qual foi a resposta de Caim? Quem lembra aí? Não sou o guarda do meu irmão. Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Que na verdade tem, né, aquela palavra pode ser traduzida de várias formas. Ele olhou assim, né, o Senhor perguntou para Caim: você viu seu irmão Abel? E Caim, não é, porque não tinha essa cultura de cuidado, essa cultura de apacentamento, essa cultura de pastoreio estabelecida na sua vida, ele dá uma resposta atrevida ao Senhor: por acaso eu sou o guarda, eu sou o cuidador, eu sou o tutor, eu sou o responsável pela vida do meu irmão? Qual a resposta que Deus não deu para ele ali? Qual a resposta? Deus não deu a resposta. Mas qual a resposta que Deus não deu para ele e que poderia ter dado? E não deu porque eu não quis, se eu não quis é porque é melhor não responder, nesse caso. Sim, tu deve guardar o teu irmão, tu deve cuidar do teu irmão, tu deve tutoriar o teu irmão, não é verdade? Não é? Então, muitos crentes hoje, que levantam as mãos como vocês, inclusive as duas, que declaram que amam a Deus, não obedecem o mandamento de pastorear as ovelhas. Por acaso eu sou pastor? Por acaso eu sou líder? Por acaso eu assumi uma responsabilidade? Não é? O problema é que quando nós assumimos uma aliança com o Senhor e descemos as águas do batismo, nós de fato muitas vezes não sabemos as implicações disso na vida da gente. Não é verdade? Sim ou não?
Você lembra aquela vez lá na Bíblia que Jesus estava conversando com os discípulos sobre o casamento? Vocês lembram? E que eles disseram? Bom, então se é assim, é melhor para o homem não casar, não é? Aí ele fala, realmente, poucos podem seguir esse ensinamento aí, né? De fato, Jesus diz que realmente, que para algumas pessoas, seria melhor não casar. São pessoas que são inaptas ao matrimônio, pessoas inaptas ao casamento. Ele diz que uns nascem assim, outros são feitos assim pelos homens, e outros se fazem assim a si mesmos por causa de Deus, por causa de Cristo. Paulo é um homem, né? Que numa das cartas ele declara que ele abriu mão do direito de ter uma esposa e de levar uma esposa junto com ele nas suas viagens, como fazia Pedro e os outros apóstolos. Não é verdade? Então a Bíblia não fala muito, mas, né, Paulo diz que Pedro levava a esposa dele para onde ele ia, né? Paulo, ele entendeu, né, que ele precisava se fazer eunuco, se fazer inapto ao casamento, né? E por quê? Porque o Senhor Jesus levou eles a pensar sobre o casamento, levou eles a pensar sobre a responsabilidade deles no casamento. E muitas pessoas que têm uma aliança com o Senhor, assim como eu e você, acabam não pensando nas suas responsabilidades com relação a essa aliança que nós temos com Deus, que é garantida pelo sangue de Jesus, e é em memória disso e dele que nós estamos aqui hoje, sim ou não? Amém? Então, nós precisamos estarmos abertos a sermos influenciados, a sermos treinados, a sermos capacitados, a sermos instruídos para viver debaixo dessa cultura de pastoreamento, dessa cultura de apacentamento, dessa cultura de cuidar dos nossos irmãos, de guardar os nossos irmãos, sim ou não? Quando então nós estabelecemos essa cultura, e essa cultura dentro de um padrão bíblico, então a igreja cresce, e ela cresce sustentável, não é? Você sabe que a igreja, ela cresce em ondas, é ou não é verdade? Eu não sei qual é a sua experiência, né, especificamente, se você observa essas coisas, né? Mas eu entreguei minha vida para Jesus numa igreja muito pequena, a Casa da Bênção em Porto Alegre. Lá, ela começou na garagem da casa do meu pastor, meu pai na fé, missionário Abraão, não é? Então ele abriu ele fez um culto inaugural, ele distribuiu 10.000 panfletos. Um desses panfletos caiu na caixa de carta do apartamento que eu morava com a minha mãe. A minha mãe pegou esse panfleto, olhou, e quando entrou no hall do prédio, assim, tinha um lixinho, ela pegou, amassou, jogou fora, subiu 2 lances de escada, sentiu no coração que ela tinha que voltar e pegar aquele papel, voltou, pegou, desamassou, botou do lado do telefone, que lembra do telefone que a gente fazia assim? Pois é, eu tinha um desses lá em casa, lá, não tinha celular naquela época, não é? Então levantava lá e ficava, né? Só, isso aqui é só para os mais antigos, né? Ela botou do lado ali, o meu irmão Marcos, que é um ano mais novo que eu, viu aquele panfleto. Ele frequentava a Igreja Universal naquela época, e ele foi uma semana antes no endereço de inauguração da igreja, não tinha nada. Na semana que vem ele voltou, e dos 10.000 foi só ele, não é? Então a minha pastora cantou para ele, e o meu pastor pregou para ele, e ele saiu da Universal e foi para a Casa da Bênção, e eu fui o terceiro ou quarto membro da igreja, porque depois ele levou a minha mãe, aí depois ele levou mais uma pessoa, aí eles transferiram a célula para casa, abriram uma célula lá em casa, e eu fui ganhando a célula na casa da minha mãe, por causa desse panfleto aí. Então comecei numa igreja muito pequena, não é? E eu vi essa igreja crescer, e uma igreja, ela cresce assim, ó. Como é que ela cresce?
Então a gente ganha uma galera e se emociona porque está ganhando, daqui a pouco perde e fica uns 3. Aí a gente ganha mais um pouco, aí a gente perde e fica 7. A gente ganha mais um pouco e daqui a pouco a gente está achando que está rolando até um avamento. Não é verdade? E daqui a pouco vem aquele vento assim e fica 11. Aí depois cresce mais um pouco e está estourando, aí o irmãozinho peca, dá escândalo, sai uma galera, fica 15. Você está me entendendo? E assim a igreja vai... E aqui não foi diferente. Eu cheguei aqui, tinha 7, a igreja cresceu, dava um problema, saía, ficava mais um pouco, a igreja cresce, dava um problema, né? O último problema que a gente teve, né? Deu aquela sacudida, um monte de coisa, mudança, a gente saiu, a gente foi. Bom, ficou 80. Então a gente vai crescer mais um pouco, dá outra sacudida, daqui a pouco fica 100. Você está me entendendo? E assim nós vamos crescendo. É ou não é verdade? Não é? Mas o que determina quem fica, como fica e a quantidade dos que ficam? O pastoreio. Essa cultura de pastoreio dentro da igreja. E a igreja vai? E a igreja vai? Crescendo. Você está entendendo? É assim que funciona. Não é? É uma colheita, e nem tudo que a gente colhe, nem todo fruto que a gente colhe, é um fruto que vai permanecer, sim ou não? Porque a gente colhe o trigo com um joio, não é? A gente colhe o trigo, e um outro trigo que a gente colheu, que não foi embora ainda, pega aquele trigo e manda embora, é ou não é verdade? Né? Acontece ou não acontece? Sim ou não? Mas então a qualidade desse pastoreio, ela determina esse crescimento, e nós temos um crescimento que é em ciclos, amém? Pelo menos a minha visão, a minha percepção é assim, né? Então, nós temos que estabelecer uma cultura de pastoreio bíblico na igreja, não é? E na minha fé, vocês são as melhores pessoas para que a gente possa começar a estabelecer ou continuar, se já está sendo estabelecido, uma cultura de um pastoreio bíblico em cada congregação. Amém? Aleluia? Então, segundo a instrução dada pelo Espírito para a igreja, através do apóstolo Pedro, nós podemos identificar aqui 5 componentes, fala assim, 5 componentes de um pastoreio bíblico. Amém? Óbvio, se a gente fizer um estudo mais profundo, a gente pode assim subdividir cada vez mais um desses componentes, pode até agregar outros componentes interessantes, não é? Mas esse texto aqui, então, eu entendo que ele dá para a gente assim 5 componentes essenciais, que se nós não tivermos esses componentes, meu irmão, o nosso pastoreio não é bíblico, amém? Não é? Não quero agora que você fique olhando nem para cima, nem para os lados, nem para baixo, olhe para você, amém? A palavra é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho, não é? Se alguma parte da mensagem fizer você olhar para cima, para o lado ou para baixo, aproveite para orar para Deus tocar no coração dessa pessoa. Amém? A intercessão, ela tem um poder, aleluia. Então vamos ali, rapidamente, novamente, ler 1 Pedro 5, 2 ao 4, para nós identificarmos ali esses 5 componentes de um pastoreio bíblico, de um cuidado bíblico. Todos nós temos que cuidar uns dos outros, apacentar uns aos outros. Amém? Vamos lá. Aconselho que cuidem bem. Qual o primeiro componente? Cuidar bem do rebanho que Deus lhe deu, e façam isso de boa. Qual o segundo componente? Então, cuidar bem e cuidar de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade, né? Então, já é o mesmo. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, né? Então, acho que eu pulei um componente ali mesmo, eu catei 5 aqui, deixa eu ver. Então, cuidar bem do rebanho,
Cuidar de boa vontade. Isso, não cuidar visando o resultado, não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, então, né? O dinheiro ali representa um resultado, sim ou não? É só um dos resultados que cuidar de uma vida pode gerar na vida da gente, não é? Dinheiro, reconhecimento, gratidão, é ou não é verdade? Não é? A gente vê muitas pessoas decepcionadas porque está de olho em vez da pessoa estar de olho no resultado. O quarto componente é mais com o verdadeiro desejo de servir, então, né? Cuidar, tendo a motivação, essa vontade de servir. E o quinto componente, que está no versículo 3, não procurando dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Então, né, o quinto componente, nós não devemos exercer domínio, não devemos exercer controle sobre a vida das pessoas, amém? Esses são os 5 componentes básicos que nós temos que observar para que, de fato, possamos ter um pastoreio bíblico. Primeiro, nós temos que ser despertados e sermos instrumentos de despertamento na igreja para estabelecer uma cultura de pastoreio, uma cultura de cuidado, uma cultura de apacentamento, amém? Então, espero que você saia daqui hoje aberto a essa cultura, não é? Filho, tu me amas? O que você diz para o Senhor hoje? Eu perguntei em nome dele, não é verdade? Sim ou não? Sim. Né? Você disse o quê? Sim. Então o que ele pede para você? Apacenta as minhas ovelhas. Vamos estabelecer essa cultura. Aceite esse encargo na sua vida. Aceite essa função na sua vida. Aceite essa responsabilidade na sua vida. E seja um implantador, seja um influenciador na sua célula, na congregação, aonde você for. Gente, nós temos que cuidar uns dos outros. Esse negócio aí que quem pastoreia é só aquele homem, aquela mulher que estão ali na frente, que tem um título. Isso é maligno, é ou não é verdade? Que eu vejo assim, né? Não sei se você já passou por essa experiência, pastor Beto, né? Muitas ovelhas acusam a gente de a gente se apegar ao título. Mas eu acho que às vezes as ovelhas são mais apegadas que a gente, porque quando a gente vai dizer para elas, mas eu não sou pastor, acho que pode fazer só quando tiver um título. Você está me entendendo? Não é verdade? Acusa a gente ainda de a gente ser apegado ao título. É você que é apegado ao título. Porque você não tem, você não quer fazer. Só quer fazer se tem um título. E diz que a gente que é apegado é seu cara de pau. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, você tem que primeiro querer, né, aceitar que isso é uma cultura que deve ser implantada dentro da igreja, uma cultura de cuidado. Você pode entrar numa casa e você vê uma casa que não tem uma cultura de cuidado, né? Cada um no seu canto, cada um no seu lugar, cada um faz por si, cada um faz a sua comida, cada um come na hora que quer, não é? Agora, uma casa que tem uma cultura de cuidado é diferente, não é verdade? Uma cuida da outra, uma serve a outra. Qual que é o ambiente mais saudável? Uma casa que tem a cultura de cuidado. E depois que você aceitar essa cultura de cuidado, óbvio, você tem que querer exercer um cuidado bíblico, sim ou não? Um pastoreamento bíblico, então você tem que estabelecer isso a partir desses 5 componentes de um pastoreio bíblico, não é? O primeiro, então, vamos ver aqui, o primeiro é cuidar bem. O que a gente tem que fazer? Já que é para cuidar, cuida bem. A Bíblia diz para que tudo que vier à nossa mão para a gente fazer, a gente tem que fazer como? 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 Com esforço, né? Com empenho, porque depois que você morrer, você não vai fazer mais nada. Então aproveita a vida para fazer o que tem que fazer. Você vai passar muito tempo morto, meu irmão. Pelo menos é assim que está escrito lá. E vai descansar no mundo dos mortos, a gente não faz nada. Não é verdade? Então nós temos que cuidar bem. Amém? Cuidar bem das pessoas, pastorear bem as pessoas, né? Atos 20,
do 28 ao 30 diz assim, ó: cuidem bem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Né? Então, nós podemos identificar aqui nesse componente cuidar bem, pelo menos 2 subcomponentes, amém? O apóstolo Paulo, ele está falando com os irmãos da igreja aqui, ele está vindo para Jerusalém, ele sabia que ele nunca mais viria aqueles irmãos, o Espírito Santo já tinha alertado a eles, o profeta aquele, Ágabo, se eu não me engano, profetizou, pegou o cinto dele, amarrou as mãos, falou assim: o dono desse cinto vai ser preso, vai ser amarrado e não sei o quê. Aí os irmãos oraram para ele não ir, ele falou: gente, eu estou pronto para dar minha vida, vocês não estão ligados, que eu não estou preocupado, eu não tenho minha vida como preciosa, aquela coisa toda. E foi para Jerusalém, foi preso e foi para Roma, e lá, né, na sua prisão domiciliar, ele fez uma grande obra ainda lá. E quando ele viu que não ia mais ter contato com esses irmãos, ele deu um conselho para eles, que serve para todos nós aqui. Ele diz assim, ó: cuidem bem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então tem 2 componentes aqui. Primeiro, para mim cuidar de alguém, eu tenho que saber primeiro cuidar de mim. Qual é uma das deficiências que limita as pessoas em ter um componente, um pastoreio bíblico? É quando elas estão cuidando dos outros, mas não conseguem cuidar nem delas mesmas, não é? Então, você ama Deus, você vai apacentar, você precisa apacentar, é um mandamento de Deus, amém? É a vontade do Senhor para nós, para que a igreja dele toda cresça e se desenvolva por meio do amor. E qual é a maior expressão de amor na Bíblia, meus irmãos? É o... É isso? É aquela mãozinha assim: ai, meu filho, ai, minha filha, como eu te amo. Essa é a maior expressão de amor na igreja? Qual é a maior expressão de amor na igreja? Cuidado, meu irmão. Fazer o quê? Cuidar dos outros. Se gastar para cuidar dos outros. Você está me entendendo? Essa é a maior expressão de amor na Bíblia, né? Dar a vida pelas ovelhas. Então, a gente tem que primeiro cuidar de nós mesmos, né? E nós brasileiros aqui, nós temos a cultura, uma cultura maligna, expressada por aquele famoso ditado que na casa do ferreiro o espeto é de pau. Gente, nós temos que entender que isso é uma cultura da gente. E nós temos que se livrar desse paradigma. O paradigma é uma fortaleza, é uma forma de a gente ver as coisas. Tem paradigmas certos, não é? Por exemplo, ó, eu posso comparar um paradigma à lente desse meu óculos aqui. Se a lente está correta, quando eu coloco ele, eu vejo, irmão. Se eu tiro o meu óculos, a segunda fila já não consigo ver a bolota dos olhos de vocês direito. Já está ruim. Você está entendendo? Não é? Lá no final, o irmão Cícero parece que nem olho tem. Parece aqueles monstros de filme sem olho, né? Mas quando eu boto, eu consigo ver. Então, olha só, se eu tenho a lente certa, eu vou ter a visão. Aquele paradigma vai corrigir a minha visão segundo o que Deus quer que eu veja.
Mas se eu tenho uma forma de interpretar errado, um paradigma errado, é como se eu botasse uma lente errada, sem eu já vejo ruim, com eu vou ver pior ainda. Você está me entendendo? Então, nós temos esse paradigma, né? Nós cobramos dos outros o que não fazemos. Nós aconselhamos os outros a fazer o que não fazemos. Não é? Tem até acreditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aquele pai que fuma e diz para o filho, não fuma. É aquele pai que bebe e diz para o filho, não bebe. É ou não é verdade? Aquela pessoa que não ora, mas diz para a pessoa que ela cuida, ore. Você está entendendo? Porque se você não cuida bem de você mesmo, você, por mais que você seja uma pessoa bem intencionada, tem um ditado que eu gosto muito, que de boa intenção o inferno está cheio, né? Você vai acabar mais prejudicando do que ajudando as pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo nesse texto, ele dá uma ênfase assim, no cuidado que eles têm que ter consigo mesmo, não é? No cuidado que todo crente que ama o Senhor tem que ter consigo mesmo, né? Porque quem ama é prudente, quem ama e valoriza aquilo que ama, ele cuida daquilo, mas também se cuida para aquela pessoa, não é verdade? Não é? Então, o pastor Marquinhos, por exemplo, o pastor Marquinhos cuida da pastora Raquel, mas o pastor Marquinhos ama a pastora Raquel, entendeu? Quando ele olhou para ela, ele pensou o quê? Eu sei o que ele pensou a primeira vez que ele viu ela. Ele não falou, mas eu tenho dom de revelação. Ele pensou assim, ó, meu número. Meu naipe. Parou do lado assim e falou assim, rapaz, vai dar certo. Olhou para o ombro assim. Rapaz, vai dar certinho aqui, ó. Entendeu? Né? Não vou ficar com um problema na parte de cima aqui da cervical, para olhar para cima, e nem hernia de disco aqui para olhar para baixo. Vai dar certinho, né? Então, ele cuida dela, mas ele também se cuida para ela. É ou não é verdade? Nós amamos Deus. Deus não precisa do nosso cuidado, precisa? Então a gente tem que se cuidar para Ele, não é verdade? Né? As 10 virgens lá, 5 se cuidaram para o Senhor, 5 não se cuidaram para o Senhor, e elas perderam a coisa mais importante da nossa vida de fé, gente, não é verdade? Não é? Isso é terrível. Então ele fala assim, olha só, e ele chama a atenção deles, que eles têm que se cuidar cuidar de si mesmos e dos outros por 2 motivos. Primeiro, versículo 29, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Quando ele fala assim, e depois aparecerão no meio de vocês lobos ferozes, ele está dando a origem da onde eles vêm? Pode ser de fora? Pode? Pode ser de dentro? Pode. E pode ser alguém que está cuidando de outra pessoa? Pode. Então, o apóstolo Paulo está sempre dizendo, cuidem de vocês mesmos, para que vocês não sejam ou não se tornem lobos ferozes. E cuidem do rebanho, para que outros lobos ferozes, se você não se tornar um, que você não deixe as pessoas que se tornarem lobos ferozes, porque ninguém vem para a igreja para se tornar um lobo feroz, não é verdade? Sim ou não? Eu não vim para a igreja para me tornar um lobo feroz, não queria nem cuidar de ninguém. Não é? Então,
né? Tipo, cuidem de vocês mesmos, para que vocês não sejam esses lobos ferozes que vão surgir no meio de vocês mesmos. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que ter, entendeu? Qual é a característica, não é, de uma pessoa que está cuidando de alguém, que está apacentando alguém, que se tornou um lobo feroz? Meu irmão, essas pessoas, elas fazem espiritualmente com as pessoas que elas cuidam exatamente o que o lobo faz com uma ovelha. Ele persegue, ele caça. Você está me entendendo? Não é? E hoje é até mais fácil, né, pastor Marquinhos? Porque a gente pode ficar perseguindo os irmãos virtualmente. Onde é que está? Com quem que está falando? Onde é que foi? O que você foi lá, não me avisou? Eu vi que tu foi, nem me convidaram. Meu irmão, isso é uma perseguição, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Não é verdade? Né? É para guiar as ovelhas ao pasto, entendeu? Mas depois que a ovelha está no aprisco, o pastor vai descansar, não é verdade? Né? Deixa a ovelha viver a vida dela. Não é? Você tem direito de ir, de não ir, de fazer, de não fazer, de pecar, de não pecar, de ir para o inferno, de não ir para o inferno. A decisão é sua, é ou não é verdade? Sim ou não? Então, fica uma perseguição. E com qual objetivo? Porque esse lobo feroz, esse líder que cuida da pessoa com o lobo feroz, ele não cuida da pessoa por amor a Deus e por amor à pessoa. Ela cuida da pessoa por causa dela. Ela está visando saciar-se de alguma forma. Você está me entendendo? Meu irmão, você não pode ser um lobo feroz, não. E nós temos, entenda uma coisa assim, olha só. A nossa natureza humana caída, ela é egoísta, sim ou não? Todos nós temos essa tendência. O Senhor nos deu uma nova vida, sim ou não? Recriou o nosso espírito, que está dentro desse corpo aqui. Mas dentro desse corpo aqui, junto com o meu espírito recriado, habita junto comigo. Não é? Eu aqui sou a nova natureza agora, tá bom? Eu, César, a nova natureza, habito com a minha natureza caída, que eu dei para ela o meu segundo nome, que é Alexandre. Então, César mora com Alexandre, que é caído, corruptível, só pensa besteira. Se eu deixar ele tomar a minha mente, entendeu? Que é a minha natureza humana, vai me levar ao pecado. Eu habito dentro de um corpo que tem um coração enganoso, e dentro do meu corpo, além desses dois, tem uma língua aí, que a Bíblia diz que ela é um mundo de maldade. O que é essa língua? Não é o órgão, é a vontade que a gente tem de falar as coisas. Quem tem vontade de falar o que não deve aqui? Estou com vontade, né, de falar umas verdades. Meu Deus do céu, né? Então, nós temos essa tendência do egoísmo, do egocentrismo, de manipular as pessoas por vantagem própria. Nós temos, todos nós temos, sem nenhuma exceção. E se nós não cuidarmos bem de nós mesmos, se nós não tivermos uma boa vida de oração, se nós não tivermos uma boa vida sujeita às autoridades, aos nossos líderes, não é? E depois eu vou falar desse nível de sujeição aí, para você entender melhor. Se nós não tivermos uma vida remida, um tempo remido, um pensamento remido, uma rotina remida, meu irmão, nós vamos nos tornar lobos ferozes. Nós vamos ferir as pessoas que cuidamos, nós vamos frustrar as pessoas que cuidamos, e nós vamos matar espiritualmente as pessoas que nós cuidamos. Segundo cuidado que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter com a gente mesmo, é cuidarmos para não procurar trazer os irmãos para o nosso lado. Olha o que diz no versículo 30. E chegará o tempo que alguns de vocês, alguns dos quem aqui? Agora isso aqui não acontece com quem não cuida dos outros. Isso aqui acontece só com quem cuida dos outros. Primeiro,
O apóstolo Paulo deu o contexto congregacional, né? Desculpa, não vou usar o contexto congregacional aqui, porque nessa época eu não sei como é que estava isso lá, mas o contexto da comunidade de fé. Aquela comunidade se reunia em algum lugar, você está entendendo? Não é? Agora, o segundo alerta, ele diz assim, ó, ele reduz esse contexto. Agora ele está falando só para as pessoas que estão, de fato, pastoreando, cuidando de alguém que já exerce uma posição de liderança. Aí ele não fala para a comunidade toda, ele está falando só para quem é líder. Qualquer nível de liderança, nós temos essa tendência. Ele fala assim, ó, e chegará o tempo que alguns de vocês, não sei quantas pessoas tinham ali, não é? Digamos que tinha ali 40 pessoas. Paulo olhou assim para aqueles 40 e falou assim, gente, vai chegar o tempo que alguns de vocês aqui, ó, que estão aqui, ó, alguns de vocês, vai chegar o tempo, vocês têm que vigiar. Contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Aqui, gente, mora a essência da divisão. Não divide uma comunidade, não divide uma igreja, somente aquela pessoa que sai da congregação, que sai da denominação e leva outras pessoas junto consigo, não. Isso é o ápice da divisão, não é verdade? É o ápice. Como que começa isso? A pessoa, em vez de ela ganhar almas e discipular almas para o Senhor e para o reino, ela começa a cuidar das pessoas para ela. Entenda, nós temos dentro de nós uma natureza que é facciosa. É o quê? Nós temos essa tendência de gerar divisão. Nós temos, eu tenho, você tem. Ah, pastor, eu acho que não. Então você já virou anjo. Todos nós temos. Por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos. Tá bom? Todos nós temos. Eu tenho e você também tem. Então essa divisão, ela começa quando nós queremos trazer as pessoas para o nosso lado. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras. Eu poderia ler esse versículo de forma contrária, eu poderia ler assim, ó, então chegará o tempo que vocês, procurando levar os irmãos para o seu lado, contarão. Se eu ler assim o texto, eu estou tirando ele do propósito correto, sim ou não? Não. Então, quando nasce em mim, ou em você, o desejo de trazer as pessoas para o nosso lado, e nós temos esse desejo, nós não podemos ceder a ele, amém? Sim ou não? Sim. Nossa natureza caída tem esse desejo, e quando eu sou enganado por esse desejo, ele diz que nós somos tentados, quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus, nós temos esse mau desejo de que as pessoas estejam a nosso favor, ao nosso lado, e contra quem nós julgamos como ameaça para a gente, temos ou não temos? Temos. Eu tenho e você tem também. Verdade. Mas nós não podemos ceder. Esse desejo é um mau desejo. E é um dos piores desejos. Que quando esse desejo nasce em mim, e eu não nego ele, eu não repreendo ele, entendeu? Eu não trato ele duramente, eu vou começar a fazer o quê? A mentir. E como que a gente faz isso? Não é? Nós começamos, primeiro, quer dizer, cada pessoa começa de um jeito, né? Os mais cara de pau, eles começam mentindo mesmo. Você está me entendendo? Mas quando a pessoa é meio tímida,
e ela não quer assim dar muito assim na vista, geralmente ela pode começar assim se fazendo de injustiçada. O ser humano ele tem um instinto de ficar do lado do mais fraco. É ou não é verdade? Tem ou não tem? Sim. Então a pessoa começa a se fazer de injustiçada. Você começa a pensar assim, a vida, a hora, não é? Só que, meus irmãos, olha aqui, gente, isso mostra a miséria da alma de uma pessoa. Se você é uma pessoa que quer que as outras sintam pena de você, gente, a sua alma está doente, você está com um problema. Você está me entendendo? Eu quero que as pessoas me achem legal, eu quero até que elas me achem bonita. Eu fico repetindo isso para ver se convenço. Entendeu? Né? Eu quero que elas me achem inteligente, gente boa, quero que me achem de Deus, quero que me achem santo. Pode até me achar brabo, mas ter pena de mim, não, por favor, não é verdade? Né? Minha mãe e meu pai não me criaram para as pessoas olhar para mim e sentir pena de mim. O Senhor não soprou meu espírito no ventre da minha mãe, quando aquela massa informe estava sendo formada lá. Ele não escreveu os meus dias, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, para que nesses dias que o Senhor estabeleceu para mim, as pessoas olhassem para mim e tivessem pena de mim. Não, eu tenho que ser luz do mundo, sal da terra. Não é verdade? Não é? Então, isso é uma estratégia. A pessoa começa a falar assim, pois é, está difícil, não sei o quê. Mas ninguém te ajuda, pois é, ninguém está fazendo nada por mim. Ela começa se vitimizando. Outros começam a distorcer a verdade. É uma forma de mentir, sim ou não? O vitimismo é uma mentira? É. Distorcer a verdade é também uma mentira? Não é? A pessoa conta em partes, não é? Para que a pessoa tenha uma interpretação assim, segundo aquilo que ela quer manipular. Eu posso falar assim, para o pastor Marquinhos. Eu posso falar assim, pastor Marquinhos, você não sabe, pastor Marquinhos, o que a pastora Raquel me falou. Eu posso falar assim para assim, pastor Marquinhos, o senhor não sabe o que a pastora Raquel me falou. Não, eu não posso distorcer a verdade assim? Posso ou não posso? Eu começo a mentir. Porque eu quero trazer as pessoas para o meu lado. Eu quero que elas fiquem a meu favor e essencialmente contra alguém. Irmão, o nome disso é facção, divisão, dissensão. Não somos todos do Senhor? Sim ou não? Sim. Alguém além do Senhor te comprou e pagou por você um alto e bom preço? Você é da congregação? Você é da denominação? Ou você é do reino? O Senhor te comprou. O Senhor te comprou para ICB Xaxim ou ICB Sede, chame como tu quiser. Ele te comprou? Ele te comprou para ICB Casa da Bênção? Ele te comprou para quem? Para Ele. E te deu as chaves para que tu entre no reino dEle. É óbvio, né? Que nós temos que fazer parte de uma comunidade, e para ser uma comunidade, nós temos que ter uma organização, sim ou não? É a lei do homem, e não é pecado, não é contra a palavra de Deus, mas acima de tudo, nós somos de quem? Aí fica a disputa, né? Não, porque a casa da mesa é melhor que a assembleia, porque a assembleia é melhor que a quadrangular. Não, porque a fazendinha é melhor do que Santa Felicidade. Não, porque a minha cela é melhor do que a outra. O que a gente está fazendo? A gente está pastoreando?
um pastoreio bíblico? Não, temos que pastorear biblicamente, amém? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, eu pego esse microfone e eu vivo assim, literalmente aquela passagem que os tempos se abreviarão. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Vou até malhar o bico, já que não vai dar tempo, vou dar uma relaxada, não é verdade? Vamos lá. Então, tem que cuidar bem. Primeiro, cuidar bem de si mesmo. Para quê? Para que você não se torne um lobo. Amém? Segundo, para que você não ceda ao desejo de procurar levar os irmãos para o seu lado. Eles têm que ter o lado de quem? De Cristo, né? Quem gera divisão entre os irmãos recebe maldição do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus ou misericórdia? Aí, ó, a misericórdia imperou, não é? Mas vamos dar glória a Deus só porque a gente reconheceu e pediu misericórdia. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Deus é bom, amém? Depois, cuidar do rebanho. Não vai dar tempo aqui, mas eu quero te dar assim 3 componentes básicos para você cuidar bem do rebanho, amém? Né? Primeiro, você cuida eles de você mesmo, cuidando bem de você, amém? Não é? Agora, cuidar bem do rebanho. Primeiro, 3 componentes básicos. Nós temos que guardá-los em oração. Fala assim, guardar em? Anota o texto aí, João 17, do 11 ao 12. Jesus está dizendo, Senhor, eu guardei eles pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me... Como que se guarda alguém pelo poder do nome de Jesus? Ora por ela, filho. Intercede para você ter um encargo. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ore pela igreja. Ore pelos irmãos. Ore pelos seus pastores. Ore também por mim, imitando o apóstolo Paulo, que ore também por mim. Ore pela minha esposa. Ser minha esposa não é fácil. Ore, não é? Ser esposa de pastor não é fácil. Não é. Ó, o pastor Regina ali testificou. Ó, não é fácil, mas é bom. E eu não falo por experiência própria que eu não sou esposa de pastor, mas eu vejo a alegria da minha, imagino, deve ser bom. Você está entendendo? Rapaz, essa mulher deve achar bom ser mulher de pastor, porque a alegria dela cortou até o cabelo, ficava bonita para mim. Depois você pode elogiar ela, entendeu? Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, Deus foi bom comigo, meu irmão. Teve gente que orou pouco, eu orei. Então tem que guardar em oração, amém? Segunda coisa que a gente tem que fazer para pastorear bem as pessoas, nós temos que conduzi-las na palavra. Fala assim, conduzi-las na palavra. Colossenses 1, 28 e 29 diz assim, ó: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Então tem uma palavra-chave aqui, ó, entendeu? Fala assim, ó, levar. Não é arrastar, não é obrigar, não é ficar exigindo, é fazer o quê? Esse levar tem o sentido de guiar. Fala assim, guiar. Guiar. Não é assim, ó. Não é pegar pela mão e se arrastando. É, ó, você quer... Onde é que você quer ir? Eu quero em tal lugar. Eu acho que esse lugar que tu quer ir não está muito bom, não. Deus quer que tu vá nessa condição. Me ensina como? Aí você ensina ela. Você vai conduzi-la pela palavra. Você está me entendendo? Eu devo conduzir alguém pelos dons da classe da revelação? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você não vai achar um contexto ou texto bíblico
que a base de uma pessoa ser guiada é por um dom de revelação. Entendeu? Não. Por que é importante esses dons de revelação? Para gerar uma testificação. Fazer o quê? Testificação. Não é? Então, quando, né, eu sei da palavra, já sei o que está acontecendo, mas estou, né, me fazendo de João sem braço, ou estou inseguro e preciso de uma testificação, o lugar desses dons é esse. Entendeu? Por exemplo, olha só, quando Natan foi naquele dia lá que Davi estava atendendo o público lá do seu reino e confrontou ele, por que Davi se quebrantou, chorou e confessou o seu pecado? Porque Natan falou ou porque testificou? Rapaz, ele sabia o que ele tinha feito. É ou não é verdade? Mas eu já aconselhei pessoas assim, pastor Marquinhos, que a pessoa fala assim, ô missionário, eu fui em tal lugar aí, disseram para mim que eu tenho um pecado, mas eu não sei qual é o pecado. Bom, se tu não sabe, possivelmente é porque não tem. Porque se tivesse, ia haver a testificação. Você está entendendo? Então tem que conduzir na palavra. E como que nós conduzimos alguém na palavra? De 3 formas. Nós anunciamos a mensagem para ela, nós aconselhamos ela e nós ensinamos ela. Então, primeiro, guarda essa pessoa em oração. Segundo, conduz ela na palavra. Irmãos, olha só, deixa eu te dar um conselho bom aqui. Quem tem boas opiniões aí? Guarda ela para você. Não pastoreie as pessoas, não cuide das pessoas a partir da sua experiência ou das suas opiniões. Se você está aconselhando ela, não vem um texto bíblico, não vem um versículo bíblico na sua mente. Ou é porque você não lê Bíblia e você não sabe, aí o Espírito Santo não te lembra de nada, porque você não sabe nada, e você só pode ser lembrado daquilo que você sabe, não é? Ou não fale nada, não é feio não ter nada para falar, sabia? Nós não temos obrigação de falar, de ter alguma coisa para dizer sempre, eu nem sempre tenho uma coisa para falar. Tem horas que a pessoa vai aconselhar comigo, eu mais ouço do que falo. E a pessoa pergunta, você não tem nada para me dizer? Não tenho, vou morar, vai que Deus fala alguma coisa, mas até agora não falou. Não vem uma inspiração, não vem um versículo bíblico, não vem uma direção para eu dar para ela. Se você for aconselhar comigo, meu irmão, dificilmente eu não vou abrir a Bíblia para dizer algo para você, ó, lê e a partir dali eu te dou uma direção. Por quê? Porque aquele versículo veio na minha memória e eu creio, porque é assim que Deus diz que Ele vai fazer, que Ele vai me lembrar e eu vou mostrar para você aquele versículo ali. Você está entendendo? Não é com opinião, não é com experiência, entendeu? Não, eu não sou psicólogo, você não é psicólogo, você está fazendo o quê? Pastoreando, e nós conduzimos as pessoas na palavra de Deus, amém? E o terceiro ponto de você cuidar bem de uma pessoa, é você gerar confiança, ela confiar em você, com base no relacionamento. Eu peguei o texto aqui de João 15, que diz assim, ó, que Jesus não chamava mais eles de empregados, chamava eles de amigo. Sabe, irmãos, olha só, é relacionamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se as pessoas que você cuida, ou as pessoas que você vai cuidar, começarem a te conhecer de verdade, elas vão confiar mais ou menos em você? Se elas te conhecerem de verdade, o que você ensina para ela na palavra vai ter mais crédito ou vai ter menos crédito? O que tira o crédito da palavra? Deus? O que tira o crédito da palavra? A Bíblia? Porque algum cientista já conseguiu provar que a Bíblia está errada?
Vocês já ouviram falar que algum cientista já conseguiu provar que a Bíblia está errada? Todos que tentaram até hoje quebraram a cara e vão continuar quebrando. Por quê? Que a palavra de Deus cai em descredibilidade. Porque as pessoas anunciam, ensinam e aconselham, e quando alguém se aproxima dessa pessoa, vê que aquilo que ela anuncia, aquilo que ela ensina, aquilo que ela aconselha, ela não faz. Aí ela desanima. Mas não deixe isso acontecer com você, amém? Mantenha seus olhos fixos em Jesus, pois Ele, e não outra pessoa, Ele é o autor e consumador da sua fé. Ah, pastor, mas quem pregou para mim foi o fulano, e ele se tornou o meu pai na fé. Sim, sim, mas essa paternidade de fé não é que nem a paternidade biológica, gente. O Fábio, eu considero ele meu filho na fé, e ele se considera eu considero ele meu filho na fé, e ele me considera o pai na fé dele, entendeu? Não é? Mas olha que legal, ele está lendo um livro que eu indico para todos vocês, 2 livros de um pastor chamado Alcione Emerick, Abuso de Autoridade e Contaminação Espiritual. Aí ele mandou uma mensagem ontem, a gente tem aconselhamento, foi hoje? Ontem hoje, então, aí a gente tem aconselhamento na terça-feira ele vai lá em casa, eles vão passar o dia comigo, aí ele terminou de ler o livro Contaminação Espiritual, ele falou assim, ô missionário, nosso discipulado de terça-feira vai render, por quê? Rapaz, terminei de ler aquele livro, vi um monte de coisa em mim também, vi um monte de coisa no Senhor, eu falei, ô, maravilha, já comecei a dar glória a Deus, meu irmão, e pior de tudo, que foi eu que falei para ele, esse cara, já me entreguei, ele já descobriu o defeito em mim, já descobriu falha em mim, você está me entendendo? E que bom, não é? Não é porque eu sou pai na fé dele que ele não pode me corrigir, você está me entendendo? Então eu já estou ansioso, e essa primeira parte dessa conversa eu vou conversar longe da Lé, porque primeiro eu tenho que saber, para depois ela saber, porque você sabe quando a mulher sabe dos defeitos da gente, antes da gente vira uma loucura dentro de casa, não é verdade? Rapaz, elas têm assim uma tendência a virar a espírita santa da gente, meu irmão, que quer nos convencer na marra do nosso pecado, não é verdade? Então já fica a dica aí, entendeu? A Vanessa já vai conversar com a Léa de um lado e a gente vamos dar um rolê na praça, meu irmão, nessa hora, depois a gente volta para casa. Dá glória a Deus aí. Relacionamento, não é? Eu nunca tratei o Fábio como eu trato a Lara, nunca. Por quê? Porque ele não é meu filho biológico, você está me entendendo? Não é? Eu tenho que conduzir ele na vontade do pai dele. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Então tem que gerar essa confiança no relacionamento, amém? Olha só, segundo componente ali do pastoreio, né? Do pastoreio bíblico, não cuidar de má vontade. As principais raízes da má vontade da nossa vida são traumas, preguiça, não negar a si mesmo e focar no resultado. Uma pessoa traumatizada, que foi abusada de alguma forma, ela não gosta de servir. Ela tem má vontade de ajudar, até para dar um copo d'água para ela, quer deixar o traumatizado doido, é pedir um copo d'água. Rapaz, ela já fica brava. Você está me entendendo? Uma pessoa traumatizada, uma pessoa que foi traumatizada pelo excesso, ou foi traumatizada pela... Qual é o contrário de excesso? Pela escassez, de disciplina, ela fica uma pessoa traumatizada, um caráter mal formado, fraco, não é? Então, se bater demais, enfraquece. Se bater de menos, enfraquece. Se você pegar o ferro, o processo de tentação do ferro, se você bater muito no ferro, ele começa a laminar e enfraquece. Se você bate pouco, ele não compacta e fica fraco. Tem que ser na medida
certa. Não podemos afastar a vara, mas não podemos também só usar a vara, não é? Isso é muito importante, amém? Segundo, a preguiça. São pessoas que idolatram o cansaço. Elas amam o descanso mais do que amam a Deus. Elas amam o descanso mais do que amam as pessoas. E muitos amam o descanso mais do que amam a higiene. E dormem sem tomar banho. Mas esse é um dos assuntos. Não é? Outro componente é não conseguir negar a si mesmo. Não é? Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, estou fazendo só por obrigação... Estou fazendo, como é que se fala? Só no ódio, como é que diz? Estou fazendo na força do ódio. Essa pessoa está fazendo, mas ela negou a si mesma? Não. Porque fazer só por obrigação não é negar a si mesmo. Fazer na força do ódio não é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu identifico em mim uma má vontade. E eu identifico que isso é pecado. Que isso é o quê? Porque contraria o que Deus quer. Identifique que isso é carnal, mas eu sou espiritual. Então eu entro na luta interior, e como o apóstolo Paulo fazia com ele, eu faço comigo, eu me trato duramente, e aí eu venço aquela vontade. E eu peço para o Senhor gerar em mim a boa vontade, porque é Ele que gera em mim e você tanto o querer como... E aí, meu irmão, vem a inspiração, fala assim, inspiração. Meu irmão, e aí você vai, não por obrigação, mas por amor, não por constrangimento, nem por obrigação, a Bíblia diz ou não diz isso? Não na força do ódio, mas na força do amor. Meu irmão, e Deus te usa, você vai de boa vontade. Então, ir por obrigação, ir na força do ódio, né? Você está fazendo assim, com aquela cara de B maiúsculo, sabe? Não, meu irmão, isso não é negar a si mesmo. Então as pessoas não negam a si mesmo. E para seguir Jesus tem que negar a si? Eu nego a mim mesmo, porque já não sou mais eu que vivo, e agora Cristo vive em mim, e eu vou deixar o Espírito Santo gerar em mim o fruto do Espírito, amém? Aleluia! Quantas vezes eu confessei para Deus, Senhor, eu não penso num cara que não está com vontade de pregar. Não, hoje não aconteceu isso, mas tem vezes que acontece. Senhor, eu não estou com vontade de pregar. Entendeu? Eu não estou com vontade nem de ir na igreja. Eu sou o pastor. Eu lembro que eu sou o pastor. Nossa, Deus. Pô, eu queria ir na igreja, mas eu sou o pastor. E quando eu me lembro que eu tenho um pastor auxiliar, eu fico tentado. Aí eu olho para minha esposa assim, Deus não falou nada contigo, te dá uma mensagem assim, tu não quer pregar hoje? Quando ela pergunta assim, por quê? Eu sei que Deus não falou nada para ela. Você está me entendendo? Né? Porque às vezes pode ser um sinal de Deus, não é para mim pregar hoje. Eu, né, penso assim, pastor Marquinhos, pergunto para minha esposa, aí eu confesso, Senhor, eu não estou com vontade de pregar hoje, eu queria ficar aqui sentado, vendo Netflix, queria ver os Vingadores, né? Queria ver o Thor dar uma... Sabe, quando eu estou meio com raiva, eu gosto de ver aquela cena que o Thor dá aquela machadada lutando assim. Aí eu falo assim, Senhor, me perdoa por isso. Eu rejeito essa vontade. Senhor, gere em mim o querer, gere em mim o efetuar. Gente, e o Senhor me dá uma inspiração que muda o meu ânimo. Faz o quê? Muda o meu ânimo. Tem de bom ânimo é mandamento. Amém? Nega a si mesmo, não é? E outra raiz da má vontade aqui é focar no resultado. Irmão. Se você fica focando, esperando que você vai falar, o irmão vai sorrir, vai dar glória a Deus, vai fazer aquele café para você, vai trazer mais 2 no outro dia. Ixi, filho. Ixi, não é? No meu primeiro aconselhamento com a Sarinha falou de uma frustração dela. Na primeira frustração que ela teve na célula foi a célula dessa semana. Se você é discípula dela, você é culpada. Mas Jesus já te perdoou. Entendeu? Aí ela falou para mim, missionário, porque não sei o quê. O que eu falei para ela, pastor Raquel? Bem-vindo ao time. É nóis, irmão! Eles não respondem, missionário, eles não respondem, eu também. Eles negaram Jesus, vão negar, gente. Sim ou não? Sim. É nós. Ó, vambora. Desanima não, irmão. Não foque em resultado. Faz
porque você é um devedor de Cristo. Conquiste, porque para isso você já foi conquistado. Aleluia! Terceiro componente do pastoreio bíblico é não cuidar visando resultados. Já falei, vou pular, né? Quarto componente do pastoreio bíblico é cuidar com a motivação de servir. Nós servimos primeiro a Deus, não é verdade? Se me ama, cuida das minhas ovelhas. Sim ou não? Como é que o filho pródigo voltou para o pai? Ele reconheceu que era um pecador, falou, não mereço mais ser seu filho, vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me receba como um servo, como um escravo. E ele caminhou, ele trilhou o caminho de um escravo. Você está andando como filho e pedindo boi gordo e herança, ou você está andando como escravo de Cristo? Porque você ama ele. É o escravo da orelha? Não é você que usa brinquinho, não. É um princípio bíblico isso, né? De você ser escravo por amor. Não tentei explicar isso hoje, mas uma hora eu te explico. Se você tiver dúvida, manda um zap que eu te respondo. Amém? Então é servir. Gente, por que eu estou pregando? Para ter uma grande igreja? Para servir. Eu estou indo para o Senhor, estou voltando para a casa do Pai, e enquanto eu estou indo, eu estou fazendo discípulos. Amém? Servindo. Não é se até Jesus me levar daqui, tiver 1000, bem, se tiver 100, amém. Vamos servir. Amém? Sirva, né? Curta o caminho, aproveite a paisagem, faça o trabalho com alegria, sirva o Senhor, sirva os outros. Amém? Você tem que reconhecer que Ele te comprou e você é dele. E você tem que reconhecer que Ele te comprou para você ser escravo dele. E quem é escravo de Cristo se faz escravo dos outros. O apóstolo Paulo diz, sou homem livre, não sou escravo de ninguém, mas me fiz escravo de todos, para dar a eles a oportunidade da salvação. Amém? Dá glória a Deus aí? Glória a Deus. E o quinto componente, não é devemos cuidar e não dominar. Na minha reunião de pastores passado, eu ministrei uma mensagem para os pastores do campo, pelo Google Meet, né? A gente tem uma reunião presencial, uma reunião pelo Google Meet, e eu ministrei uma mensagem sobre a dispensação do Espírito Santo. Ensinei os pastores a pastorear debaixo da dispensação do Espírito Santo. E o Fábio falou uma palavra interessante. Ele falou assim, o Senhor nos fez comissionados, não coproprietários. Ou seja, o Senhor, Ele quer fazer uma obra na vida de você, sim ou não? Sim. Então o Senhor, Ele repartiu comigo essa missão, não é? Por dentro Ele te deu o Espírito Santo, e Ele fica ali testificando, falando com você, e por fora eu e o seu líder, o seu pastor, que ficamos te ensinando, te aconselhando, né? Aquele negócio ali, né? A gente ora por você, a gente conduz na palavra e busca ter um relacionamento para que você conheça a gente, possa decidir se vai confiar ou não na gente, não é? É uma decisão sua, amém? Você é livre para isso, não é? Então, ele dividiu a responsabilidade. Então, o Senhor falou assim, César, o pastor Marquinhos eu vou fazer internamente, tu vai fazer externamente, amém? Mas ele dividiu o pastor Marquinhos comigo, e falou assim, ele é metade meu e metade teu? Não. Ele me comissionou, compartilhou comigo a missão, mas não me fez coproprietário de ninguém. Ele é o único dono de vocês. Você está entendendo? Fala assim, Jesus é meu único dono. Se você viver debaixo dessa verdade, meu irmão, você vai ser livre. Livre para ser escravo dele, amém? Livre para ser escravo. Você vai sair da subserviência e vai entrar na submissão. O problema é que tem gente que não compartilha da missão, mas quer agir como proprietário dos outros. Sim ou não? Ô líder, posso ir no shopping? Você foi para a praia e nem me avisou.
Como assim? Isso é comissão ou coproprietário? Isso é coproprietário. Ah, pastor, então quer dizer que vocês não podem cobrar nada de mim? Deixa de ser burro. Vamos dar um exemplo. Esse guri bonito aqui, se quiser ir amanhã para a praia, ele precisa pedir alguma coisa para mim? Não. Não precisa. Ele vai para a praia. Amém? Quem é que prega dízimo amanhã, pastor Marquinhos? A missionária. Missionário. Se o pastor Marquinhos quiser amanhã para a praia, ele não precisa me pedir permissão. Para mim não ficar preocupado com ele, ele pode até me avisar. Ó, missionário, eu vou para a praia, vou curtir lá com a Raquel, as crianças. Mas se ele está na escala de trabalho dele, se ele assumiu um compromisso comigo, ele pode faltar à toa? Não. Aí ele tem que, missionário, eu queria ir para a praia, mas eu assumi o compromisso com a igreja, com o ministério, com Jesus, com o Senhor. Será que dá para a gente fazer um bem bolado aí, outra pessoa fazer o que eu tinha que fazer? Claro, às vezes eu faço isso, às vezes eu tenho que fazer outra coisa e peço para ele pregar. Domingo passado eu fui ministrar lá em Santa Felicidade e em função disso eu pedi, meu amor, você pode me substituir? É ou não é verdade? Mas se eu não arrumasse alguém para me substituir, eu falo, Beto, então vamos fazer negócio, cara, tu vem para cá, eu vou para lá. É ou não é verdade? Porque eu não posso deixar a igreja sem um pastor para pregar para eles. Sim ou não? E se o Beto falar assim, não posso ir, eu falo, então cada um na sua. Você faz lá que eu faço aqui, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso abrir mão dela. Você está entendendo? A gente tem que organizar as coisas, não é? A quem muito é dado, muito é... Essa é uma grande realidade, amém? Não é? Então, nós somos comissionados, não coproprietários. Amém? Nós temos um dono só, e o nosso dono é Cristo. Por que isso acontece? Porque nós aqui, né, da América Latina, nós temos como parte do nosso conjunto de crenças valores marxistas. Fala assim, marxistas. Uma pesquisa sobre o perfil do evangélico brasileiro é que ele tem a mente marxista, um coração animista, um comportamento escapista e uma fé evangélica. Mente marxista, coração animista, comportamento escapista e fé evangélica. Tá bom? Vamos falar só da mente marxista. Qual é a essência da mente marxista? É transferir a responsabilidade para a autoridade ou para o governo. É fazer o quê? Transferir a responsabilidade para a autoridade, para o governo. Quando você pensa assim, como você pensava até agora, acho que você foi liberto. Não, quem tem que pastorear é o pastor, eu não sou pastor, eu não pastoreio. Que tipo de pensamento é esse? A casa é da minha mãe, a casa é do meu pai, e eu não vou limpar, porque se eu limpar eu sou escravo, e esse que tem que fazer. Que pensamento é esse? Quando você lê esse texto aqui, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Como que você interpreta isso aqui? Pastor, levei na igreja, obrigava nos cultos, não deixava faltar a escolinha dominical. Pastor, e olha só, cresceu e desviou, a culpa não é minha. Está escrito, leve para o culto para que alguém ensine ele no caminho que ele deve andar desde pequenininho. E quando ele crescer, não vai desviar. Está cheio de gente criado na igreja, que na primeira oportunidade de poder escolher, não volta mais. Porque esse mandamento é para pai e mãe. Ensine, dá até para parafrasear assim, ensine de preferência com seu exemplo. Com o quê? No caminho, mostre para eles como é ser homem de Deus. Mostre para ele como é amar sacrificialmente. Mostre para ele como é obedecer à autoridade. Faça a você. Eu duvido que quando seu filho crescer, ele não faça igual a você. Duvido.
Você está entendendo? Mas nós botamos a responsabilidade em quem? Não é? Quem é que educa religiosamente os nossos filhos? A igreja. Quem é que educa intelectualmente nossos filhos? A escola. Não, quem educa os nossos filhos somos nós mesmos, não é verdade? É que nem as pessoas, eles vêm, né? Nasce o bebê, eles trazem na igreja e apresentam na igreja, né? Dentro daquele contexto da cultura judaica, mas nunca apresentam as escrituras por filho. Aí ele pensa que o fato deles apresentarem o filho deles vai resolver o problema deles. Eles não pensam assim que existe uma continuação. Agora eu tenho que começar a apresentar as escrituras até o fim. Exatamente. Olha só, gente, você já viu o pai e a mãe incentivando os filhos a estudar e o filho nunca vê o pai e a mãe estudar? Hoje eu tive uma experiência interessante. Eu estava estudando no escritório, aí saí do escritório e perguntei para ela o que ele está fazendo. Eu achei que ele ia dizer assim, eu estou desenhando. Eu falei assim, eu estou estudando. Eu falei, meu amor, o que está estudando? Ela pegou um caderno da mãe dela e estava passando por cima das letras, porque ela quer aprender a escrever emendado, olha só. E a professora dela não ensinou a escrever emendado. Mas eu estava lendo o livro e estava estudando. Eu vou falar assim, filho, papai vai estudar agora, tá bom? Não é? Aí depois eu estava lendo uma live do pastor Cote, né? E ela perguntou assim, papai, quem é esse aí? Ele é o meu professor. Ele está me ensinando. Não é? Aí daqui a pouco eu voltei para a sala, perguntei para ela o que ela está fazendo? Estudando. Olha só. Eu não precisei mandar ela estudar. Ela viu eu fazendo, eu nunca mandei a Lara estudar. Até hoje eu só mandei ela fazer tema. Cadê o tema? Vamos fazer o tema. Mas nunca mandei ela estudar. E ela estava brincando de estudar, porque ela me vê diariamente estudando. Eu estou estudando a Bíblia, estou estudando um livro, estou assistindo uma aula, um vídeo, não é? Então, você está entendendo? Então, o marxismo é assim. E por que eu estou explicando isso? Porque a tendência de quem está abaixo é querer ser mandado além do que deve ser mandado. E a tendência de quem está acima é querer mandar além do que deve mandar. Nós temos essa tendência, porque no nosso conjunto de crenças, na nossa cosmovisão, nós somos assim. Mas Jesus diz para a gente não viver como vivem as pessoas deste mundo. E a Bíblia diz que nós temos que fazer o que com relação a isso? Olha aqui. 3. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para... Ou seja, quando você vai cuidar de alguém, você pode cuidar de alguém impondo a autoridade que a sua responsabilidade te deu, porque toda responsabilidade nos dá uma autoridade, sim ou não? Toda responsabilidade nos dá um nível de autoridade. Então você pode cuidar dessa pessoa impondo autoridade sobre ela, ou você pode cuidar dessa pessoa sendo um exemplo para ela. Como que você vai cuidar das pessoas? Exercendo domínio, impondo autoridade, impondo controle. E às vezes, nem mesmo você faz. Porque essas pessoas que impõem, elas exigem dos que estão abaixo aquilo que elas não dão para quem está acima delas. Meu irmão, toda ovelha que não é pastoreada cai na mão do lobo. De vocês, eu sou pastor. E dos meus líderes eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou ovelha. Agora mesmo eu cheguei atrasado aqui, que eu tive uma reunião online com o apóstolo. Eu não, né? Todos superintendentes. Não foi uma reunião particular. Todos superintendentes nós tivemos. Das 6 até às 7. Eu vim no Meet até aqui, parei dentro da Kombi e fiquei terminando de ouvir a reunião. Você está entendendo?
não é? Nós temos que dar satisfação para as pessoas, nós temos que honrar o nosso compromisso, temos ou não temos? Sim. É no exemplo ou é na imposição? Esses são os 5 componentes de um pastoreamento bíblico. Aceite a cultura do cuidado. Aceite a cultura do pastoreamento. E cuide das pessoas que Deus vai dar para você a partir desses 5 componentes. Amém? Amém? Cuide bem. Não cuide de má vontade. Amém? Né? O que mais? Né? Deixa eu revisar aqui. Cuide bem. Não cuide de má vontade. Não cuide visando o resultado. Cuide com motivação de servir. E devemos cuidar, não dominar. Deus repartiu contigo a missão que Ele tem na vida dessa pessoa, mas não repartiu com você a propriedade dela. Ela é propriedade exclusiva do Senhor. Jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite.